Mateus 12, de 46 ao 50. E com essa exposição, a gente conclui aquele conjunto de exposições do livro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Vou repetir o versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar, irmãos. Deus, estamos diante da Tua Palavra, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que fala. Muitas vezes, ao longo dos nossos dias, ó Deus, a gente, cheios de ansiedade, de angústias, a gente fala muito com o Senhor, a gente pede muito ao Senhor. Mas nessa hora, Deus, o nosso desejo é que o Senhor fale, que o Senhor ministre ao nosso coração, e que o nosso coração seja um terreno fértil, ó Deus, para que a Tua palavra frutifique. Fala conosco, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para os pais e mães presentes nesse auditório, e até os que nos assistem pela internet. Quando vocês pensam em alguém, para o filho, para a filha de vocês, o que vocês costumam pensar como característica dessas pessoas? Quando você está orando por alguém, para o seu filho, para a sua filha, o que você pede na sua oração? Você que está também buscando uma pessoa para se relacionar, o que você pede como característica? O que passa na sua cabeça como um conjunto de atributos que essa pessoa precisa ter? Olha, se eu fizesse essa enquete aqui, é provável que muitas respostas a gente ouviria. Diversas respostas muito diferentes. Mas tem duas respostas que provavelmente seriam aquelas que estariam na hit parade, sabe? Aquelas que seriam as mais escutadas. Você deve estar pensando quais são. Primeiro, essa pessoa precisa ser crente. Essa pessoa precisa ter fé em Jesus. Essa pessoa precisa professar o Senhor como Salvador de sua vida. É isso que eu quero para o meu filho, é isso que eu quero para a minha filha. E tem uma segunda coisa, que provavelmente encabeça as nossas listas. Ah, Senhor, que ela seja de uma família legal, que essa pessoa seja de uma família bacana, que essa pessoa se relacione bem em família, que essa pessoa ame os seus pais, respeite os seus pais, que tenha um bom relacionamento com seus irmãos, com seus primos, com seus tios. Não é assim? A gente não pede uma pessoa crente, uma pessoa de boa família? Então, irmãos, esse senso comum que a gente tem de pedir essas duas coisas, eles vão ao encontro do que dizem muitas pesquisas por aí. Por exemplo, os Arquivos Brasileiros de Psicologia foi publicado um artigo em 2015 dizendo que a aderência de uma pessoa, olha só, hein, a aderência de uma pessoa a um movimento religioso gera uma influência muito positiva na relação familiar, seja com o cônjuge, seja com os seus filhos. Então, a religião, de certa forma, ela exerce uma influência muito positiva nas relações. Mas se as famílias se beneficiam das religiões, as religiões também se beneficiam das famílias. Afinal, a fé não vai passando de geração em geração, de pai para filho, e de filho, né, para os seus filhos, e assim a fé segue? Então, eu preciso dar uma notícia que esse texto nos obriga a falar. É o seguinte, que ainda que, as pesquisas também mostram, né, ainda que ser de uma boa família e ser praticante de uma religião, não só melhora a nossa relação familiar, como nos torna cidadãos melhores.
É o que dizem as pesquisas. As pessoas que têm essas duas características, elas costumam a ser cidadãos melhores. Mas tem uma questão que esse texto nos mostra. O fato desses dois fatores nos tornarem bons cidadãos, não significa que nos torna cidadãos dos céus. O fato de eu pertencer a uma boa família e professar uma fé religiosa, não me faz filho de Deus. Me faz uma pessoa boa para casar, um partidão, como costuma-se dizer, mas pouca relação tem com a família de Jesus, e é o que o texto vai nos mostrar. Então, o texto nos coloca diante de uma realidade muito incômoda, que é a seguinte: religião e família podem estar na contramão da vontade de Deus. Não é pesado? A gente sabe que família é uma bênção, que participar e professar uma fé é uma bênção, mas olha o que o texto vai nos mostrar, que religião e família podem se opor a Deus. Religião e família podem nos levar para um lugar onde a gente vai estar longe da vontade de Deus. E explorando um pouco o contexto para que a gente entenda essa fala de Jesus a respeito de sua família, a gente tem que voltar um pouco para o início do capítulo 12, para a gente aprender que ser religioso não nos torna filhos de Deus. Ok? A gente pode ser religioso, mas não significa que a gente seja filho de Deus. E o início do capítulo começa com Jesus, num dia de sábado, se dirigindo à sinagoga junto com seus discípulos. E ao passar por uma seara, que é um milharal assim, pronto para ser colhido, os discípulos estavam com fome. Não sei se eles não tinham tomado um bom café da manhã, mas eles estavam com fome. E eles entraram no milharal, e era um dia de sábado, e eles começaram a colher das espigas e comer. Os fariseus, acompanhando aquela cena, rapidamente criticam Jesus e falam: olha aqui, seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Os líderes religiosos daquela época criaram um conjunto de regras, um conjunto de normas, um conjunto de princípios que eles acreditavam que, se as pessoas fizessem, essas pessoas agradariam a Deus. E se essas pessoas não seguissem essas regras, elas não agradariam a Deus. E colher espiga no dia de sábado era para eles trabalhar. E trabalhar no dia de sábado era pecado, logo eles estavam desonrando a Deus. Jesus, então, usa uma passagem do Velho Testamento, conhecida deles, sobre Davi e os seus companheiros que entraram famintos na casa de Deus e pegaram do pão que só era lícito aos sacerdotes comer. E eles comeram. E Jesus olha para eles e fala: olha, vocês querem interpretar a lei de Deus, vocês querem criar um conjunto de regras para as pessoas seguirem a lei de Deus, mas vocês estão esquecendo da essência da lei de Deus, que é a misericórdia. Se as pessoas estão famintas, elas precisam ser alimentadas. É o que Jesus estava mais ou menos dizendo: olha, se os meus discípulos estão indo ao milharal colher espigas e comer, foi o mesmo que Davi e os seus companheiros fizeram ao entrar no templo. E Jesus vai além e diz para eles assim: olha, está diante de vocês quem é maior do que o templo, e aquele que é senhor do sábado. Eles devem ter ficado bastante espantados quando Jesus disse isso. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, vocês criam um monte de regras para as pessoas se comportarem no sábado, vocês vão para a sinagoga, fazem seus cultos, seus rituais, seus louvores, vocês têm tudo, absolutamente tudo, e vocês assim se julgam que vocês estão sendo aceitos por Deus por causa desse conjunto de coisas que vocês fazem. Deixa eu falar para vocês, está aqui diante de vocês quem é maior do que o templo, e quem é senhor do sábado. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão diante daquele que é o descanso de Deus, e vocês não querem vir a mim. E aí Jesus então entra na sinagoga, e lá dentro da sinagoga ele encontra um homem que tem uma das mãos ressequida, e Jesus, está lá em Lucas, no texto, né, que é paralelo a esse, chama ele para o centro, e ao chamar ele para o centro, rapidamente os fariseus perguntaram: é lícito curar no sábado? De novo, o problema com o sábado. Jesus, então,
o texto paralelo de Marcos 3,5 diz que Jesus fica indignado e condoído. Por quê? Eles tinham um homem que estava sofrendo na frente daquele que poderia aliviar o seu sofrimento. E tudo o que eles pensavam é sobre um conjunto de regras de como guardar o sábado. É como se Jesus dissesse, olha, o coração de vocês é duro demais. Vocês estão dentro da religião, vocês não entenderam a essência da religião, que é o serviço. Estava muito claro, cada vez mais, que eles não entendiam a misericórdia de Deus. Eles só queriam saber das regras de Deus. Jesus, então, fala para eles, olha, é lícito fazer o bem no dia do descanso. E aí ele cura aquele homem. Aí você pode pensar, diante de um milagre, como você se comportaria? Você que é religioso, você que é religiosa. Vamos dar glória a Deus. Vamos cantar louvores. Vamos glorificar, porque afinal de contas, aí eu acabei de ver um milagre na minha frente. Mas não aconteceu isso. O versículo 14 desse capítulo 12, diz que eles saíram da sinagoga, antes de terminar o culto, planejando matar Jesus. Perceberam, gente? Eles estavam fazendo tudo isso em nome da religião. Eles imaginavam que Jesus, com todas aquelas práticas, ele estava desobedecendo as regras que os rabinos anteriores tinham colocado como forma de agradar a Deus. E eles imaginavam estar fazendo o bem, mas eles estavam esquecendo da misericórdia de Deus. E aí, Jesus sai da sinagoga e passa, e muitas pessoas o seguem, pessoas doentes, ele cura essas pessoas. Um endemoniado, Jesus expulsa o demônio daquela pessoa, e aí aquelas pessoas que começam a ver aquilo tudo, que não eram os fariseus, tá? Não eram os líderes religiosos, eles vendo aquilo, eles falam, será este o filho de Davi? Eles começaram a perceber que eles estavam diante do Messias, e eles começaram a perguntar entre si. O ódio e a raiva dos religiosos aumenta nessa hora, e eles chegam a blasfemar contra o Filho de Deus. Mais adiante, outros religiosos vão pedir um sinal para Jesus. Eles vão dizer assim, dá um sinal para a gente, aí quem sabe a gente vai acreditar que o Senhor é o Messias. Ele fala assim, olha, não vou dar sinal nenhum para vocês não, o único sinal que eu vou dar é o de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, da mesma forma o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra, e depois vai ressuscitar. É só esse sinal que eu vou dar para vocês. E olha, e ele lembra ele sobre a rainha do sul, que vinha até Salomão para ouvir de sua sabedoria. Jesus então conclui, fala assim, olha, eu sou maior do que Salomão, e eu sou maior do que Jonas. Olha, Jonas era o profeta que foi pregar para os estrangeiros em Nínive. Salomão era o rei que, embora não tenha saído de Israel para pregar, a rainha de Sabá veio até ele para aprender das leis de Deus. É como se Jesus estivesse falando com ele, olha, vocês se julgam ser os donos da religião. Vocês acham que vocês detêm os oráculos de Deus. Vocês acreditam, como foi lido em Mateus 3, que porque vocês são filhos de Abraão, vocês são donos da religião. Que o Deus é de vocês e não vocês dele. Olha para os exemplos de Jonas e Salomão, eles pregaram ao estrangeiro, como se Jesus estivesse falando para eles assim, ó, olha, eu vou ultrapassar todas as barreiras geográficas, étnicas e culturais de Israel, porque o reino de Deus é chegado e a glória de Deus vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Talvez, irmãos, a gente possa estar vivendo as nossas práticas religiosas da mesma forma. Conjunto de ritos que a gente tem que seguir, conjunto de regras, um conjunto de normas morais dizendo sobre o que fazer ou o que não fazer. E a gente se orienta nessas coisas e pensa que, seguindo essas regras, a gente vai estar totalmente agradando a Deus e que eu vou ser recebido por Deus porque eu sigo essas regras. João 5, 39 a 40, Jesus diz assim para os mesmos fariseus, eles dizem assim, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E vocês estão certos, a Escritura é fonte de vida eterna, porque elas testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim, para terem vida. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, a religião de vocês
pode até ser baseada na Bíblia, mas se você não vier a mim, que sou aquele que sou revelado na palavra, você não vai ter vida. Jesus está começando a ensinar para eles, olha, se vocês não vierem ao Filho, se vocês não vierem àquele que é o caminho, a verdade e a vida, vocês não vão fazer parte da família de Deus, ainda que vocês se achem filhos de Abraão. Vocês vão ser apenas filhos na carne, e não filhos na fé. Abraão era chamado o pai da fé, vocês não vão poder ser chamados de familiares, porque são filhos da fé, vocês vão ser apenas filhos da carne, e não há nenhum privilégio nisso. E aí, nos leva ao segundo ponto, que eu falei que a religião pode se opor a Deus, como a gente viu, mas a família também. Quando a gente lê essas passagens que eu falei, e vê Jesus confrontando os fariseus, a gente precisa pensar, em que lugar eles estavam? Onde que essas coisas se passaram? E a gente, se você voltar um pouco, se você ler os textos de Marcos, de Lucas, e voltar aqui um pouco em Mateus, você vai ver que Jesus estava em Cafarnaum, a terra onde ele havia crescido. Se você olhar lá em Marcos 2:1 e em 3:20, você vai ver que Jesus estava em sua casa. A gente não sabe se era uma casa dele mesmo, ou se era uma casa que ele estava muito acostumado a ir, de algum familiar ou de algum discípulo, quando ele estava em Cafarnaum. Enfim, Jesus estava em casa. Você pode imaginar, se a audiência de Jesus em Cafarnaum estava grande, um monte de gente começou seguindo, poxa vida, vamos pensar aqui, André, você está pastoreando a igreja de Jardim Camburi, vamos imaginar que você volte para a sua terra, onde está toda a sua família, e você vai pregar numa igreja lá. O que normalmente você espera que aconteça? Que a família esteja toda lá, vibrando com você, falando, poxa, esse aqui, olha, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu primo, e te apresentando com todo orgulho, porque você é o pregador da família, você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Não é assim que a gente espera? Que os nossos familiares estejam ali com a gente, para nos apoiar, para nos dar força. Irmãos, nós lemos aí o trecho que diz que a família estava onde? Do lado de fora da casa. A família de Jesus não estava entre os discípulos, eles estavam do lado de fora, querendo falar com Jesus lá fora, e não tentando se embrear no meio da multidão e falar, esse é meu filho. Maria podia falar, esse é meu filho, ouçam-no, como ela fez lá nas bodas de Caná. Os irmãos podiam falar, esse aí não é nem o nosso irmão, esse aí é o nosso Messias. Eles podiam falar isso, mas eles não falaram. Vamos entender um pouco o que estava acontecendo com a família de Jesus. Para a gente ver que a nossa família, a forma como a gente vive família, a gente pode se opor à vontade de Deus. Em Marcos 6,3, revela que, se você olhar, vai ver que Jesus tinha 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. E algumas irmãs. Marcos não fala o nome delas, nem a quantidade, mas diz que ele tinha também irmãs. Só que esses irmãos não criam em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como é que eu sei disso? É só olhar lá em João, no capítulo 3, no versículo 7. Eles não criam em Jesus. Irmãos, dá para pensar numa coisa desse tipo? Eles cresceram com o Salvador, eles cresceram, comiam à mesa com o Salvador, saíam para brincar com o Salvador, no entanto, eles estavam totalmente perdidos. Eles tinham um Salvador todo dia na casa deles, trabalhando junto, comendo junto, passeando junto, e eles não acreditavam que Ele era o Senhor e Salvador. E Maria, sua mãe? Será que ela poderia considerar, por exemplo, que ela poderia ser da família espiritual de Jesus, porque ela deu à luz a Ele de forma milagrosa? Será que ela poderia herdar a vida eterna, sem crer que seu filho era o Salvador do mundo? A gente precisa ir em Lucas, no capítulo 11, nos versos 27 e 28, diz uma situação interessante que pode nos responder essa pergunta. Jesus estava pregando, uma mulher no meio da multidão grita, bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Estava falando de quem? Da mãe. Jesus responde, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus
e aguardam. Está percebendo, irmãos? Não há privilégio em nenhum familiar de Jesus. Se eles não ouvirem a palavra de Deus e não aguardarem, eles podem dizer, ó, esse é meu irmão, mas eles não podem dizer, esse é meu Deus. Eu sou da sua família carnal, contudo eu não sou da sua família espiritual. Eles não podem dizer. Nem sua mãe tinha essa prerrogativa. E aí, para entender mais ainda por que Jesus respondeu aquilo que respondeu, Marcos 3, 21, diz assim que, quando os parentes de Jesus, os parentes, irmãos, mães, irmãs, quando eles ouviram que Jesus estava pregando, e que ele não estava nem comendo, ele estava se dedicando à pregação do reino de Deus, o tempo inteiro. Quando eles souberam disso, eles quiseram prender Jesus, é o que diz o texto. Eles quiseram interditar Jesus. E aí você pergunta, por que eles quiseram fazer isso? Olha, a hipótese mais provável é que, por Cafarnaum ser uma vila muito pequena, lá provavelmente só tinha uma sinagoga. E uma família enfrentar os poderes religiosos como Jesus, que era o representante, o primogênito, o representante da família, como ele estava enfrentando, podia ser muito ruim para a família. Muito ruim. Mas Jesus estava enfrentando, e eles estão diante de uma situação difícil agora. Vocês lembram daquele jovem que foi curado, aquele cego de nascença que foi curado por Jesus? E os fariseus, de novo eles abrem uma espécie de CPI para apurar aquele milagre. Porque as pessoas estavam começando a desconfiar que alguém que cura um cego de nascença, ora, só pode ser o Filho de Deus, só pode ser o Messias. E aí eles chamam os pais desse jovem. E os pais chegam lá diante dos fariseus, com o joelhinho batendo assim, ó, de medo, e eles começam a inquirir. E aí? Seu filho foi curado? Quem foi que curou? Sabe o que eles responderam? Olha, nosso filho é adulto, pergunta para ele. O que eles estavam dizendo? Vocês acham que eu vou entrar nessa roubada? Porque o texto diz, eles sabiam que os fariseus podiam expulsá-los da sinagoga. Você faz ideia, irmãos, o que é você ter uma religião única, com uma única sinagoga, e você ser excomungado? Você parar de participar da vida religiosa e social daquele lugar? É como se os irmãos de Jesus estivessem tentando, os parentes dele, né, estivessem tentando reduzir dano. É como se ele falasse assim, fariseus aí, liga não, ele ó, não está batendo bem não. É o que o texto diz, eles dizem que Jesus estava fora de si, que Jesus não estava lá bem da cachuleta, era o que eles estavam dizendo. Mas por que eles estavam dizendo isso? De certa forma, para tirar Jesus daquele meio, e voltar com Jesus para casa. Jesus, para com isso, para de peitar esse pessoal. Aí, irmãos, Jesus pergunta no versículo 48, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Parece uma pergunta que confirmava que Jesus estava fora de si, não é? Porque uma pessoa não tinha acabado de dizer que os irmãos e a mãe dele estavam lá fora, e ele está perguntando. Aí talvez as pessoas que estavam ali na audiência devem ter pensado, caramba, eu acho que ele não está batendo bem. Olha o que ele está nos perguntando. Jesus estava agora trazendo o maior ensinamento, irmãos, que é o seguinte: a gente pode ter nascido num lar evangélico, a gente pode ter tido pais crentes, a gente pode ter uma vozinha, sabe, aquela vozinha do coque, aquela que tem calos no joelho de tanto orar pela família, a gente pode ter professado a nossa fé, a gente pode participar da ceia do Senhor, a gente pode servir na ONG JCV, a gente pode fazer todas as disciplinas religiosas e todos os ofícios religiosos. Irmãos, a gente pode até falar que a gente é da família, que a gente é da igreja de Jardim Camburi, mas a gente não vai poder falar que a gente é da família invisível, se a gente não se quedar a Jesus e crer nele como Senhor e Salvador. O que nos leva para o nosso terceiro e último ponto. Ser discípulo de Jesus é que nos torna membros da família de Deus. Olha, Jesus diz assim,
no versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. O André já explorou esse ponto, mas vale a pena a gente renovar isso, que é, quando Jesus aponta para os discípulos, a gente pode pensar que as pessoas que fazem parte da família espiritual de Jesus se limitassem àqueles para quem Jesus apontou. Mas Jesus está dizendo, olha, qualquer, significa qualquer um, significa que pode ser eu, que pode ser você. Se a gente andar segundo a vontade do Pai, ora, a gente faz parte da família do Senhor. Aí acende uma luzinha amarela, precisa acender. Espera aí, então eu preciso fazer a vontade do Pai, então eu preciso seguir um conjunto de coisas de novo, para eu então agradar a Deus? Eu preciso voltar à questão lá dos fariseus, seguir um conjunto de regras de novo, será que é isso que eu tenho que fazer? E uma pergunta mais interessante, como que então eu posso saber a vontade de Deus? Em João 6,28 tem uma coisa muito interessante, uma pergunta que as pessoas fazem para ele, que é muito parecida com essa pergunta nossa, que é a seguinte, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, guarda isso, irmãos, que creiais naquele que por ele foi enviado. A primeira coisa, meus irmãos, para pensar em fazer a vontade de Deus, é que devemos nascer pela fé. Ou seja, se a gente não se achegar a Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados, se a gente não se arrepender desses nossos pecados, se a gente não confessar os nossos pecados, na certeza de que o Senhor nos perdoa, se a gente não entregar a vida para Jesus, não tem como fazer a vontade de Deus. Nós não somos capazes, nós não temos habilidade, nós não temos competência para realizar a vontade de Deus. Porque Paulo fala isso aos Filipenses, quando ele diz que nós precisamos o tempo todo do auxílio do Pai, que é quem efetua em nós o quê? O querer e o realizar. Então, quando Jesus está ensinando que a gente deve fazer a vontade do Pai, ele está dizendo, olha, qualquer obra que você faz em nome do Pai, se não for feita primeiro, se não passar pelo Filho, se você não crê em Jesus Cristo, a obra é vazia. É pura religiosidade vazia, como os fariseus estavam tentando fazer. Eles estavam diante daquele que era a porta, que era o caminho e que era a vida, e eles não aceitavam. Eles acreditavam mais na sua religião do que no Jesus que estava na frente deles, no Cristo, o Filho de Deus. A segunda coisa, além de nascer da fé, é viver pela fé, irmãos. Viver pela fé. Porque se o Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, a gente tem que todo dia estar pedindo auxílio ao Espírito Santo para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Não tem outra forma. Não adianta eu falar assim, não, agora que eu sou nascido de novo, agora eu começo uma nova vida. O tropeço está logo ali na frente. Se não for a pessoa do Espírito Santo, nos ensinando todos os dias, intercedendo junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis por nossas vidas, se não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo, à direita de Deus, intercedendo por nós como nosso advogado, nós não vamos conseguir cumprir a vontade do Pai. E a segunda coisa, irmãos, é vigiar e orar, sabe? Por sabedoria do alto, para identificar quando que a nossa vida religiosa e a nossa vida familiar está nos colocando na direção contrária do nosso Pai. Não está deixando que a gente expresse que a gente é de sua família espiritual. Vamos pensar primeiro em termos religiosos. A parábola que Jesus conta do bom samaritano é um bom exemplo disso. Tinha dois religiosos, gente, de ponta ali. Um fariseu, né, um sacerdote, e um levita. Religiosos. Eles estavam descendo de Jerusalém. Então, provavelmente, estavam vindo do culto. Não tem quando você sai do culto, você sai tão abençoado, você sai com vontade de falar, você sai com vontade de abençoar as pessoas. Pois bem, um camarada ali, moribundo, semi-morto, foi assaltado, espancado. Eles mudam de calçada. Eles mudam de direção, eles não abençoam, eles não servem, eles não ajudam. E vindo naquele caminho, vinha um fariseu.
um samaritano. O samaritano que era aquele completo inimigo dos judeus. Aquele que os judeus nem consideravam uma pessoa decente. Esse samaritano, que era o mais distante, ele se torna o mais próximo. Pega aquele homem, leva até um lugar para ser tratado, paga o tratamento, deixa uma reserva de dinheiro e fala, se precisar de mais, eu vou voltar, eu vou realizar um trabalho, eu vou voltar e eu cubro o resto. Cuida dele para mim. Percebe, irmãos? A misericórdia que Jesus estava falando para eles, olha, vocês não estão entendendo sobre a misericórdia. Ser religioso, ser visto como uma pessoa religiosa, não é ser visto como uma pessoa que cumpre um conjunto de ritos aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil a gente expressar fé. A religião se manifesta na vida, no dia a dia, no cotidiano, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola, com os nossos colegas de faculdade. É ali que Deus está querendo se manifestar, é ali que as candeias de Deus, que os sais da terra de Deus têm que se manifestar, num lugar onde está escuro, onde as pessoas precisam de luz. É ali que a misericórdia do Senhor precisa se manifestar por meio das nossas mãos. Mas a gente pode pensar também em termos de família. E em vez de a gente viver uma família que agrada a Deus e que vive segundo a vontade de Deus, a gente pode viver na contramão mesmo da vontade de Deus. Gênesis 2, 24, diz assim, que nós, deixa o homem a sua casa e encontra a sua mulher, toma a sua mulher e os dois serão uma só carne. Quantas famílias tem, gente, em que o marido e as esposas, uns traem os outros? Está falando uma só carne. Isso é viver segundo a vontade de Deus na vida familiar. É viver a fidelidade no casamento. Nós podemos ir mais. Deuteronômio 6, 7, diz assim, que a gente deve ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor, falando a sua palavra sentados em casa, andando pelo caminho, quando levantamos e nos deitamos. Em vez de fazer isso, que isso é andar segundo a vontade de Deus, a gente pode ensinar os nossos filhos educá-los apenas para o mercado, para ser pessoas bem-sucedidas financeiramente, para escolherem aquela profissão que dá mais dinheiro. Estamos falando de educação de filhos. Se a primeira parte é sobre relação conjugal, agora na nossa relação com os nossos filhos. E como os filhos, Êxodo 20, 12, diz que a gente deve honrar os nossos pais. Na contramão, a gente pode desrespeitá-los, a gente pode desobedecê-los, a gente pode desonrá-los, a gente pode até ignorar que eles existem. A gente pode até usar a nossa própria religião para os ignorar. Lembra daqueles que não davam a oferta para os pais, não ofereciam aquilo que era devido para os pais, não cuidavam dos seus pais, porque eles falavam assim, olha, esse dinheiro que eu ia dar para os meus pais, isso é oferta ao Senhor, isso é corbã. Deus não está querendo essa oferta. Deus está querendo que você ande segundo a vontade, que você cuide dos seus pais. Fazer a vontade na família. E aí você fala assim, não, tá bom, em família também eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ser a família segundo a Bíblia. Espera aí. Qual família? Porque tem um monte de família na Bíblia, de gente que não viveu segundo a vontade do pai. Você encontra famílias na Bíblia que os pais preferem uns filhos em detrimento de outros. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Todos os pais e mães aqui, que têm 2, 3 filhos, falam assim, eu amo tudo igual. Né? Depois eu converso com os filhos para saber dessa história, se isso é fato, né, ou é fake. Então, tem família na Bíblia que fez isso. Lembra? Isaac, não é? Tinha preferência. Rebeca tinha outra, né? Então, do que deu na família? Por quê? Porque eles não estavam andando segundo a vontade de Deus, que é amar os filhos, que é educar os filhos no caminho do Senhor. A gente encontra também na igreja exemplo de filhos que abandonaram seus pais, principalmente quando eles estavam idosos. Esse era um exemplo que Jesus estava falando, que vocês ofertam a Deus para não cuidar do pai de vocês.
que já está lá aposentado, que não tem como, às vezes a mãe é viúva, não tem como se cuidar sozinha, né, porque a mulher naquele tempo não trabalhava, e daí? Como é que elas fazem para viver? Às vezes, a gente encontra família de irmãos que estão brigando pela herança. Quantas famílias você conhece, irmãos, que tem gente brigando por herança? Os pais morreram, eles estão desonrando a memória dos pais, brigando, se odiando, por causa de herança. A gente tem gente assim na Bíblia, também. A gente tem parentes na Bíblia que se odeiam, e se odeiam até a morte. Desejo de matar uns aos outros. Irmãos, que nossas vidas religiosa e familiar possam exalar o bom perfume de Cristo, para que aqueles que estão à nossa volta vejam as nossas boas obras e entreguem suas vidas ao Senhor, para que assim como nós, eles também possam fazer parte da família do Senhor na terra. Porque, como foi dito aqui pelo André, quando estava ministrando o louvor, ele falou que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, e agora a gente volta para o início da mensagem. Mas a gente pode dizer, baseado em Abraão, que a gente leu lá no capítulo 3 de Mateus. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, Deus procura adoradores? Sim. Que o adorem em espírito e em verdade? Sim. Mas Deus procura pessoas para fazerem parte de sua família. Amém, irmão? E no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, pode ter muita gente que Deus quer chamar para fazer parte da sua família. E a gente não pode perder essa bênção de não ser usado para isso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça andar segundo a sua vontade nas nossas práticas religiosas e na nossa vida familiar. E assim Ele, e somente Ele, possa ser glorificado. Amém, igreja?